Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você que é ouvinte da Rádio Catedral 106,7, Sintonia da Felicidade, só sucesso. Nesta chamada Sexta-feira Gorda, Sexta-feira de Carnaval, quando tantos irmãos estão nos folguedos e tantos também estão no Rio de Água Viva, lá na Sul América. Mando um abraço a todos que estão em retiro. Vamos então aproveitar e caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os discípulos estão assustados, eles têm medo, de fato estão apavorados, porque não entendem a palavra da cruz. São incapazes de entender e aceitar o Messias, que se torna um servo dos irmãos. Pelo contrário, sonham com o Messias glorioso, poderoso, o Messias dessas seitas que nós vemos por aí todos os dias. O Messias onipoderoso que dá tudo, que promete tudo. Curas, dinheiro, poder, como as seitas que se proliferam em nosso país já desde a década de 90, 80. Quando Jesus anuncia sua paixão e morte, os discípulos discutem qual deles é o maior. Discussão que ainda hoje aparece em nossa sociedade, em nossos dias. Todos querem ser o maior, todos querem ter mais poder, todos querem ter dinheiro, todos querem tudo nesse mundo. É a luta por passar na frente, é a promessa de um cristianismo glorioso, é a teologia da prosperidade. Mas a resposta de Jesus é um resumo do testemunho de vida que ele mesmo dava desde o início. Se alguém quer ser o primeiro, seja o menor de todos e o servo de todos. O poder deve ser usado não para dominar, não para pisar nos outros, não para subir, mas para descer e servir. Se alguém quer ser o maior, deve servir. Quem não vive para servir,
não serve para viver. Aliás, um dos títulos mais bonitos do Romano Pontífice, do Papa, é Servo Servorum Dei, servo dos servos de Deus. O poder deve ser usado não para subir e dominar, mas para servir. Então Jesus coloca uma criança no meio deles. Ele se identifica com os pequenos. Quem recebe os pequeninos em meu nome, em nome de Jesus, recebe o próprio Deus. Nossa reflexão hoje, nesse último dia antes do início do tempo sagrado da Quaresma, deveria ser: tornar-se pequeno significa acolher todos os pequenos indefesos, os pequeninos, em nossas preocupações e pensamentos. Somos abençoados se os acolhermos e os abraçarmos como Jesus fez com aquela criança. Se formos servidores de toda humana criatura. Estive doente e me foste visitar. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era peregrino, me acolheste. Doente ou preso, e me visitastes. Estava triste e você me fez sorrir. Era uma pessoa doente, talvez uma avó idosa, um parente idoso, e você cuidou. Ou seja, sermos atentos às necessidades dos nossos irmãos, que talvez demorem em nossas casas, que trabalham conosco em nosso trabalho, um vizinho solitário, uma pessoa idosa que talvez more no nosso edifício, no nosso condomínio, que mora em nossa rua. Sermos solidários com toda humana criatura. Com o final do carnaval, amanhã começa o tempo sagrado da Quaresma. Muitos fazemos propósitos, deixar de comer alguma coisa, privar-nos do cafezinho, não vemos tal programa de televisão. Alguém já me dizia não tomar cerveja, outros privam-se da internet. Mas que tal visitar um doente? Fazer companhia a uma pessoa que vive sempre sozinha, fazer uma visita semanal. Visitar um asilo de idosos, uma casa de crianças abandonadas, ajudar uma pessoa que necessita. Quem sabe são ações muito mais eficazes nesse tempo da Quaresma, ou seja, exercer as obras de misericórdia corporais e espirituais. Podem ser de fato uma ação bela e piedosa, santa e salutar para esse tempo sagrado da Quaresma, em que nós somos convidados a manifestar com nossas ações a fé que nós vivemos, praticamos. As mãos que se levantam para o alto em oração devem ser as mesmas prontas a ajudar o irmão que está próximo de nós. Terminemos o tempo ordinário, o tempo comum, preparando-nos para o tempo sagrado da Quaresma. Que nossa Via Crucis não seja apenas meditando as 14 estações sagradas do Senhor Jesus, mas que façamos nossas estações visitando um doente, um enfermo no hospital, uma pessoa idosa que mora talvez em nossa rua, quem sabe um preso, ou talvez uma pessoa que há muito tempo não recebe nossa visita, uma avó idosa, uma tia doente, quem sabe? E assim viveremos plenamente nossa preparação pascal nesse tempo itinerante. Lembremos as estações quaresmais, lembremos também as estações, a Via Sacra, que é o tempo da Quaresma. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.